Com muita satisfação, né, representando o meu grupo, né, de biólogos, mas eu sempre trabalhei com mais veterinários e mais médicos. Então, essa questão da multidisciplinaridade e multiprofissões, isso sempre foi rotina para mim desde o início da minha carreira. Eu sou bióloga, né, de formação, mas sou epidemiologista de profissão. Então, desde que me formei, trabalho com epidemiologia e também com educação em saúde. E hoje vim fazer uma fala com vocês, fiquei muito na dúvida que perfil que eu ia trazer, que tema, e acabei trazendo um apanhado de alguns conceitos, de algumas bases que, para mim, é importante quando se fala em saúde única, né? Então, ou saúde plena, que é uma outra linha de pensamento também, mas que se convergem dentro do mesmo processo. Então, eu vou fazer algumas falas que, para mim, faz sentido, e eu acho que a gente pode amarrar com algumas falas já citadas, enfim, apresentar um pouco nessa manhã do meu histórico também de trabalho e experiência profissional dentro desse processo. Então, primeiro, imagem, eu acho que ela é bem significativa. Melhorou. Eu acho que ela acaba sendo bem significativa e bem importante dentro desse processo que a gente viveu aí nesses últimos 2 anos, né? Vivemos num processo onde se fala de saúde única e eu acho que a gente dá esse start pensando nisso, né? Que estamos num planeta que é único. Então, já trazer esses conceitos, né? Da saúde ambiental, da saúde humana, da saúde animal, faz parte dentro desse processo, né? Que estamos nesse mesmo planeta, vivendo as mesmas condições e as mesmas realidades. Alguns mais favoráveis, né? Mas muitos desfavoráveis. Então, como trazemos isso, né? Qual é o equilíbrio desse processo? Tira aquele conceito romantizado, né? Que às vezes a gente traz quando a gente fala de alguns temas, e vamos trazer isso para a prática mesmo, para o nosso dia a dia, para a realidade, para as nossas decisões, para os nossos governantes que estão à frente dentro desse processo e são capazes de tomar decisões bem impactantes e importantes para toda a população. E a segundo slide nosso, eu acho que talvez pararia aí até a minha fala, né? Quando se fala em saúde, eu falo em promoção e prevenção, né? E eu acho que a gente representa muito bem o que a gente está vivendo, né? Essa nossa possibilidade de retornar às nossas atividades normais, né, vem graças a esse processo de promoção e prevenção através da vacina, né? Então, acho que o que a gente está vivenciando hoje nos representa muito bem dentro dessas questões. Mas hoje ainda vou falar um pouco mais sobre doenças, e não necessariamente só sobre a saúde, né, que seria a prevenção e promoção, porque ainda estamos nesse processo, ainda estamos tratando muito mais o efeito do que a causa. Então, a importância de eu entender o que aquilo pode relacionar, o que aquilo pode me direcionar, me traz alguns impactos e algumas definições importantes dentro do meu processo. Na epidemiologia, a gente usa muito esses termos, o quem, quando e onde. Não? Quem, quando, aonde aquilo aconteceu. Então, quando eu estou falando de uma doença, de um agravo, de uma epizotia, enfim, do que eu venho a trazer, é importante eu estar com esses destaques e com essas definições importantes. Quem é a minha população, aonde aquilo aconteceu, de que forma aquilo aconteceu, quando aquilo aconteceu. Então, a epidemiologia traz esse princípio. E traz também que, muitas vezes, a gente só sabe o que está acontecendo é a ponta do iceberg. No Covid foi um pouco assim, né? A doutora Márcia, que está aqui, viveu muito bem esse processo, né? Achávamos que seria... Imaginávamos que poderia ser uma coisa grandiosa, mas não imaginávamos que seria tanto. Então, a gente viu, por muitas vezes, só a ponta do iceberg, e, na verdade, a situação estava muito mais problemática, muito mais presente, muito mais profunda. Então, é importante, na saúde única, eu voltar a ver esses conceitos, e ver que, às vezes, aquilo que está sendo evidenciado é apenas uma parte, e todo o resto, todo o conjunto, muitas vezes ainda não apareceu. Então, da importância de eu entender esses contextos e saber quais são esses princípios iniciais que me direcionam esses encaminhamentos. Quando eu olho para essa imagem, eu vejo N situações. Provavelmente, muitos de vocês, quando a gente fala em saúde única, vocês pensarem em algumas delas, né? Doenças, vigilância, enfim, seres humanos, animais, né? Meio ambiente.
Então, tudo isso está envolvido dentro do processo. É uma teia, é uma rede, né? E se a gente consegue observar isso de forma efetiva e entender que isso precisa viver de uma forma equilibrada, eu acho que a gente começa a direcionar e entender qual que é o caminho que pode ser o mais correto para que realmente a gente possa garantir uma questão de saúde. Algumas questões que a gente pode levar em consideração, né? Então, para que a gente possa relembrar a questão do uso do antibiótico de forma excessiva nos animais, que é uma cadeia que gera diretamente esse retorno para a população, para a alimentação. O uso de antibióticos, muito visto, principalmente agora no Covid também. A gente consegue observar a quantidade de multiresistentes, né, de bactérias multiresistentes que a gente está vivenciando e se instalando cada vez mais, principalmente dentro dos nossos serviços de saúde, e também as nossas questões ambientais, né? Essa floresta é uma floresta de pinos, né, e não mais uma floresta normal, então a gente vivencia isso, vê isso na nossa realidade, mas de que forma a gente pode viver de uma forma mais equilibrada dentro desse processo. Aqui também, para a gente poder relembrar que tudo isso, nós temos uma população em crescimento, né? Esperamos que até 2050 tenhamos aí mais de 9 bilhões, né, de população, de pessoas vivendo, e todas elas dependendo do mesmo processo, né? As mesmas necessidades que nós temos, todas as pessoas têm também. Então, qual que é o impacto que isso gera? A gente não precisa deixar um ambiente mais favorável, o equilíbrio mais presente nesse contexto, porque essa população vai estar vivendo, vai estar crescendo. Então, a importância de a gente pensar também como e de que forma essa população vai viver. E voltando aos conceitos de epidemiologia, todos esses pontos que a gente levantou rapidamente, a gente volta na questão do quê? Qual é a nossa situação? Qual é a nossa causa? Qual é a nossa intervenção? E de que forma fazer isso? Qual é a resposta que eu posso dar? E aí que cabe a nós, profissionais da área da saúde e profissionais de multi-áreas, né? Qual é a resposta e qual é a condição que a gente pode dar, que a gente pode oferecer, que a gente pode direcionar a esse grupo? Eu sempre brinco que na saúde única a gente tem a saúde ambiental, né, a saúde animal, a saúde humana e a saúde da população no geral, que é uma população que muitas vezes desconhece daquilo, mas a importância de a gente poder direcionar e saber recomendar qual é a melhor forma, o maior contexto, né, o melhor direcionamento para garantir essa saúde da população como um todo. E quando a gente observa as nossas doenças, né, e agravos que a gente vê que realmente a gente sabe uma parcela de tudo o que está acontecendo. Sabemos, né, um grupo que são notificados, que aí a gente tem os sistemas de informação em saúde, que nos direcionam muito em relação a isso, e nós sabemos, conseguimos pontuar e contabilizar a quantidade de doenças, né, e agravos que a gente está enfrentando no nosso país, mas muitos disso acabam passando sem controle e sem notificação. Por isso, a gente sabe uma parcela, e com essa parcela a gente consegue direcionar algumas políticas para esse processo. Voltando naquele conceito inicial da prevenção e promoção em saúde. Então, é com base no conhecimento que eu consigo direcionar as minhas ações dentro do meu processo em saúde e doença. A verdadeira carga de doença é desconhecida, né? Muitas vezes a gente sabe o que um contexto, uma parcela daquilo, mas a verdadeira carga, a quantidade real, ela acaba sendo uma previsão, né, do que realmente a nossa população está vivenciando. E aí volta também as questões de doenças emergentes e reemergentes, né? Então, doenças que já tinham feito sua parte, já tinham sido controladas e voltam a existir e voltam a tomar uma proporção grande, e doenças que surgiram, que são novas, né? Como agora muito bem visto a Covid-19. Então, coloquei algumas doenças novas, né, como o ebola, o zika vírus, novas populações, né, como a cólera do Haiti, doenças antigas em novos lugares, que eram antigas, mas que começaram a surgir em novos locais,
febre do oeste do Nilo, nos Estados Unidos, em 99. A reintrodução, muito bem vista agora, no sarampo, no Brasil, em 2017, né, onde a gente já tinha o sarampo controlado, né, no nosso país, e voltamos a ter novos casos de sarampo. Mutação, virulência, transmissibilidade, letalidade, né, pela influenza, e também agora, né, pelo SARS-CoV-2, vivenciado nesse processo da pandemia. E a resistência, né, algumas doenças já revistas e reorganizadas em questão de tratamento, devido, por exemplo, a sífilis, tuberculose, gonorreia, né. Então, a dinâmica do processo é muito grande, por isso dessa necessidade, dessa adequação, dessa reorganização de um processo rápido e imediato. Das zoonoses, né, que eu trabalhei por muito tempo e é uma área que eu particularmente gosto muito, 70% das doenças emergentes são zoonoses, né? Então, poderíamos listar uma série delas, eu vou falar um pouquinho de algumas no final, das que eu acho que vale a pena a gente poder ter um destaque diferenciado. Mas é muita coisa, né? Vocês não acham? 70%, né? Então, é uma parcela considerável, né? E as zoonoses estão totalmente interligadas no processo, né, no equilíbrio. Saúde animal, saúde ambiental e saúde humana. Das emergências em saúde pública, eu quis trazer um pouquinho, porque a gente vai acabar falando sobre duas delas, que foram bem importantes, mas é uma situação que demanda um emprego urgente de medidas, principalmente pensando na prevenção, no controle e na contenção de risco de dados e agravos. E quando a gente tem uma emergência de saúde pública nacional, a gente precisa ver 3 fatores importantes, que é a situação epidemiológica daquela localidade, a questão de desastres, né, que pode ser um fator também bem importante em relação a uma emergência, né, um desastre recente que nós tivemos, teve um impacto muito grande, foi o de Brumadinho, e a desassistência também em relação aos serviços de saúde. Então, esses 3 grandes pontos são importantes num processo e numa definição de uma emergência de saúde pública nacional. E aqui chegamos, né, em 2020 e 2021, nesse nó que vivemos, e agora parece que estamos conseguindo desatar, né, alguns fatores. E a partir dessa data, então, nós vivemos alguns fatores relacionados à Covid. Eu vou apresentar também rapidamente só essa parte, mas só para que a gente possa entender quais que foram esses 2 grandes marcos, pensando em emergências em saúde pública. Então, a Covid-19, né, onde nós tivemos mais de 21 milhões de casos no Brasil, mais de 608 mil óbitos, e hoje, atualmente, vacinados com 56% da população com as 2 doses de vacina, né. No mundo, nós temos mais de 200 milhões de casos, né. Então, mais de 6 bilhões de óbitos. Então, é um número considerável, né. Foi a nossa maior emergência em saúde pública, né, a tamanha proporção, onde todos nós vivenciamos, de alguma forma, esse processo. E também uma emergência em saúde pública que esperávamos, nos organizamos, né, de uma forma bem efetiva, mas, pela questão também da história natural da doença, acabou se mantendo controlada, né, até o momento. Mas foi um processo onde a gente se organizou. Vocês se lembram bem, eu acho que nessa época, né, a gente se organizou bem, esperando que a gente pudesse ter uma proporção, talvez não tão como a do Covid, mas uma proporção bem considerável em nível mundial, que foi do Ebola, ou ébola, né, também como conhecido. Tá? Então, aqui eu só coloquei algum quadro para que a gente possa lembrar, muitas vezes a gente esquece, né, mas da importância da gente ter isso bem ativo, né, da importância da organização e estruturação frente às emergências em saúde pública. Então, rapidamente, né, a propagação do ebola no país da África, né, na África, então, em dezembro de 2013, em fevereiro de 2014, e daí em março de 2014, já a proporção de casos notificados e óbitos por ebola. Então, para que a gente possa relembrar também, então, né, os 3 países onde foram mais envolvidos, totalizando aí mais de 11 mil casos de óbitos de ebola na região. Então, a gente aguardava que isso tivesse uma expansão maior, mas ficou restrito num território, né,
Porém, é importante que a gente sempre esteja atento, né? Como foi bem falado, o profissional de saúde sempre está aguardando que algo novo aconteça. Por isso, da importância da organização, estruturação, né, conhecimento de todo esse processo. E aí, para a gente já ir encaminhando para o encerramento, os nossos desafios, né? Eu falei que ia falar um pouquinho das perspectivas, alguns pontos que eu achava importante, referente à saúde única, e também dos nossos desafios, tá? Então, trouxe algumas doenças e agravos que eu acho que são um grande desafio agora dentro desse processo, desse período que a gente está vivenciando. A brucelose é uma delas, né? O Paraná é um grande produtor, tanto de carne quanto de leite, então a importância dessa doença, dessas zoonoses, está envolvida, né, nas discussões, tanto da questão das vigilâncias, né, como a questão da assistência. E o Paraná ele é referenciado e premiado, né, pelo guia que nós temos de manejo da brucelose. Então, o impacto que o Paraná tem e a importância que ele traz também relacionada a essas zoonoses. Outras zoonoses que eu acho que é de importância, e eu trouxe também um pouquinho para movimentar as questões das discussões, que eu sei que no Paraná ainda a gente está no momento primário dentro desse processo, que é a questão da esporotricose. Alguns outros estados já estão um pouco mais avançados, e nós ainda precisamos nos atentar em relação a isso e pensar em políticas públicas voltadas ao controle da esporotricose, que é uma emergência em saúde pública. A questão do pós-Covid, né, que agora a gente está numa fase pós, onde a gente precisa dar assistência a essas pessoas, né? Então, todos os fatores relacionados à questão do pós-Covid, então, as questões cardiovasculares, questões trato respiratório, questões questões neurológicas, psicológicas, enfim, todo esse contexto, né, que o Covid causa, e diferente, né, para cada perfil de pessoa. E com isso é importante a gente pensar que o Covid trouxe isso, né, dessa integração, e essa integração mesmo profissional, que a gente viu que só não o profissional médico tinha uma evidência, mas todo o cuidado daquele paciente, tanto na situação Covid e o pós-Covid, faz todo o processo acontecer. Então, essa integração multidisciplinar mostra muito dentro desse processo. Maior percepção dos problemas, estratégia para otimizar os serviços e processos e somar habilidades e competências, que é o que a gente casa bem nas questões da saúde única. Trouxe também a questão do AVC, que muitas vezes fica em cantinho, a gente quase não discute muito sobre esse perfil, né, de doença, mas a importância. No pós-Covid, a gente viu o quanto aumentou a quantidade de casos de AVC, e agora, dia 29 de outubro, foi o Dia Mundial de Prevenção ao AVC. Então, da importância de a gente saber e ver um pouquinho desses números, né? A doutora Márcia falou das questões das violências, e a importância de a gente trazer esses agravos e essas doenças que muitas vezes não são faladas, mas que acometem muito a nossa população. Então, no Brasil, cerca de 100 mil óbitos acontecem em relação ao AVC. Então, é um número considerável e precisa ser discutido, tá? E para a gente já pensar no fechamento, a questão da saúde única, eu não sei como não pensar nesses 3 fatores, que é a prevenção, a intervenção, a recuperação e a reabilitação. Então, todos esses contextos fazem parte desse processo do que a gente traz, então, como saúde única. Qualquer uma daquelas esferas em desequilíbrio afeta as demais. Então, é realmente estar de uma forma mais efetiva, estruturada, organizada e, principalmente, realista das nossas ações. E aqui trago 3 princípios que eu acho que são ótimos para a gente pensar em estratégias para a saúde única, que é a questão da governança e relações institucionais, a qualidade e melhora na performance, a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação, a capacidade de atualização profissional e a tecnologia da informação e comunicação. Eu acho que se a gente traçar essas 5 metas, a gente pode ter um resultado bem satisfatório para os nossos objetivos dentro da saúde única. E é isso. Muito obrigada.